gente vai ver alguns números que mostram que esse muito provavelmente foi o resultado mais incrível aí que a ClearSale teve em termos de clima organizacional, não só pelo índice de confiança, pelo patamar do clima organizacional, mas também devido ao porte, né? Vocês cresceram muito nos últimos anos, então vocês estão dando um excelente clima organizacional, mas agora para muito mais pessoas. E isso aumenta, claro, o grau de complexidade do achievement aí que vocês tiveram. Tá? Então vamos mostrar vários dados. O quanto vocês dão credibilidade a esse trabalho faz com que as pessoas acreditem cada vez mais e se sintam autênticas e verdadeiras no dia a dia, até mesmo para responder essa pesquisa. Então, muito obrigada pelo engajamento de vocês. Uhul! Acho que foi muito legal, te mandei ali no privado, mas eu achei que ficou sensacional o corte que a gente fez na pesquisa hoje, que ficou mais apropriado para esse fórum, a gente conseguiu ter discussão mais estratégica, e eu sei que foi você, junto aí com o pessoal da GPTW trabalhando, então parabéns também e obrigado pela condução de todo o trabalho. Isso. Dando esse show de contribuição, eu já falei isso outras vezes, mas acho que cabe aqui. Eu, antes de entrar na ClearSale, eu trabalhei em empresas muito grandes, por muitos anos, empresas listadas, cheias de BP e tal. E na ClearSale não tinha BP, né? É engraçado, assim. Demorou muitos e muitos e muitos anos para a gente poder ter os BPs, né? Então, eu acho que também faz parte do trabalho sensacional e do mérito de vocês, com a liderança, com esse monte de trocas que vocês propiciam e as provocações que vocês fazem, né? Eu acho que também tem muito de vocês nesse resultado sensacional aí. Acho que não pode não falar disso agora também. Vai estar olhando ali a pesquisa dentro das áreas, para cuidar disso com bastante cuidado. A partir de agora. A gente tem que comemorar e continuar estudando aí junto para cada vez melhor. Eu estou aqui há 6 meses, né, e ver esse resultado super positivo aí que a gente conseguiu. Acho que tem bastante trabalho pela frente. Eu estava até brincando com o Mário hoje, né, que difícil não é chegar, né, no topo, é se manter. Então, vai ser o nosso grande desafio aí de se manter e manter a régua alta. E não só pelo resultado, mas por fazer as pessoas felizes e engajar as pessoas aí no dia a dia. Então, obrigado aí, parabéns também para vocês que estão aí na frente dos times. Por enquanto, a fazer parte do time, trabalhando com esse time maravilhoso. E me dá uma sensação assim, de empolgação, de ver esses resultados maravilhosos e também de muita criatividade que a gente vai precisar, né, para manter os níveis e para melhorar os níveis que a gente tem ainda. Mas eu tô achando maravilhoso, nunca trabalhei em empresa que tivesse esse nível, né, essa energia toda, então tô muito feliz. Tô conversando, fazendo minhas integrações ainda, mas ao longo das semanas a gente vai se conhecendo e tô aqui para vocês. Acho que muito feliz aí com esse resultado, né? Quarta-feira agora, dia 1º de julho, quarta não, na quinta, eu faço um ano de Clear, né? E mega feliz, assim, só vendo a nossa evolução e todas as contratações, assim, que a gente vem fazendo, né? Acho que não tem como não falar da operação, né, Rô? A gente ficava até com o coração um pouquinho assim na mão. Poxa, o cenário que a gente está vivendo, né? Acho que volume grande, né? Cenário de Covid, vir pesquisa de clima, que vai ser essa mistura aí, né? E acho que a gente conseguiu conduzir ali com, acho que, maestria. Parabéns, pô, acho que por ter tanto cuidado aí com esse tema, né? Acho que junto disso vão puxando vários assuntos de, né, psicoemocional, cuidado com as pessoas, e acho que fez a diferença aí dentro da operação. E mais do que isso, né? Acho que todo cuidado com a liderança que a gente vem preparando para todo esse crescimento, né? Para a gente sempre continuar crescendo, mas ao mesmo tempo que a cultura se permaneça, né? Então, fantástico acompanhar todo esse crescimento aí de perto. Então, vamos para a próxima aí, gente. Aí para a gente almejar... A ideia, parabéns, querida. Tá emocionada. Pode chorar, Déia, você merece. Muito bom. É difícil fazer esse trabalho aqui, mas com um time desse, com executivos super próximos também ao dia a dia, é um diferencial. Sim, muito feliz de apresentar para uma equipe tão animada e comprometida assim, gente. Uhul, obrigado, Caio. Obrigado. Tem a tua parceira também. Como é o nome da tua parceira? Esqueci, desculpa. Monique, a primeira. Cadê a Monique? Monique, aparece aí. Oi, tudo bem? É um prazer ouvir vocês, gente. Que energia boa. Muito parabéns demais. Obrigado. Beijo. Uhul!
Gente, só um Para recadinho. conhecer vocês, né? Para que vocês também possam me conhecer. Já me coloco super à disposição e estou muito feliz, viu, com o resultado de vocês. Tenho certeza que vai ser um ano incrível. A gente tem esse medo desde que tinha 150 funcionários, né? Então, acho que já passou tanto tempo, já cresceu tanto e a gente consegue manter que acho que já dá uma tranquilizada também na gente, porque eu lembro das discussões lá do comecinho da Consolação, desse tipo, né? IAT, o que vai fazer? Não vai dar. Então, essa coisa de se reinventar mesmo e que a gente consegue mesmo. Ele conhece muito bem nosso histórico até aqui e ele hoje é o nosso consultor oficial aqui da ClearSea. A grande maioria das demografias estão satisfeitos, mas a gente vai ver que aqueles colaboradores com um desempenho um pouco maior estão especialmente felizes na ClearSea, e isso é muito bom, né? Estamos protegendo os nossos talentos, como marca empregadora, aquele valida, né, que fala para os amigos e familiares virem trabalhar na ClearSea. A gente vai ver que os colaboradores enxergam os valores sendo aplicados no dia a dia, e a gente vai ver alguns cruzamentos aí com o perfil do colaborador que vocês têm, tanto no administrativo quanto no operacional. As duas áreas, do administrativo e do operacional, é muito diferente uma da outra. Mas a gente está vendo que aos poucos estamos diminuindo as discrepâncias em clima organizacional, tanto no índice de confiança, que o administrativo e o operacional estão mais próximos, mas o motivo de permanência se assemelha já muito ao das duas equipes, a percepção dos pontos fortes, os temas que trazem quando falam sobre os pontos positivos da companhia, a questão da inovação, do ecossistema de inovação, a gente vai falar sobre as diferenças, o NPS, a maturidade da liderança. Aliás, a terceira conclusão é só sobre isso, é o como vocês evoluíram nos estágios da liderança. Não sei se vocês se lembram aí da nossa metodologia, mas a gente vai ver também que o operacional está alcançando aí, se é que não já alcançou o time do administrativo em termos de maturidade da liderança. Tá? Vocês fazem aí internamente, cruzada com a avaliação do líder feito pela equipe desse líder. Então, como que a equipe está vendo aquele gestor e como a empresa está avaliando eles. No mundo ideal, a gente teria esse match, né? Seria bom para os resultados e seria bom para as pessoas. A gente vai ver que tem algumas discrepânciazinhas que eu queria ver com vocês. A percepção maior foi de 82%, tá? E tivemos mais de 2.800 comentários, né? Um book de comentários bem extenso. Tá? Esse é o resultado do sistema. Quando a gente faz a limpa dos 3 meses de casa, ele sobe. Bem lembrado, tá? Tá, porque inclusive aí para pôr todo mundo na mesma página, a gente desconsiderou eventuais respostas com menos de 3 meses de casa para manter manter a comparação com o que a gente fez no ano passado. O desafio dessa perenidade de pandemia, das pessoas isoladas e tudo isso, e isso dificultando o clima organizacional na média. Então, eu queria tentar entender o quanto essa, vamos dizer assim, estabilidade ou melhoria da ClearSea, melhoria, diria, é algo fora do que você tem acompanhado ou não? O quanto cresceu o clima organizacional de um ano para outro. Né? Então, a gente viu lá, por volta de março, abril do ano passado, esse movimento de crescimento. Esse ano, a gente está vendo um crescimento mais tímido das empresas. Né? Então, dessa forma, não foi necessariamente uma tendência aí de vocês. Vocês estão mais ou menos aí na média. A gente não coloca esse crescimento na conta da pandemia, em outras palavras, tá? Não um crescimento esse ano. Não. O que a gente vê mais uma continuidade, um crescimento marginal do ano passado para isso. Tá, né? A gente subiu 2 pontos. Claro que 2 pontos para quem já está no patamar de 89 na visão empresa é bastante, mais dentro do normal, assim, né? E na visão área a gente cresceu um pouco mais, subimos 3 pontos. E com isso a gente chegou num patamar muito legal. A gente alcançou o nosso benchmark aí mais desafiador, que é os top 10 melhores empresas de grande porte do Brasil. Para um Great Place to Work. Great Place to Work, para ter o selo, é 70 pontos, né? Então já nem é mais uma grande meta vocês alcançarem simplesmente o selo. Muito bom. Só para vocês terem noção, quem são essas 10, a gente trouxe novamente Caterpillar, Magazine Luiza, Dell, Top Marine. Então é realmente a nata da nata em termos de clima organizacional, Amaras, Saving, Mercado Livre. Então estamos falando realmente de ótimas empresas nas quais a gente está se comparando. Considera 2/3 da nota é a pesquisa
que vocês estão vendo o resultado hoje. Mas, além disso, tem 1/3 da nota, que é o book de práticas, que é o material aí que vocês desenvolvem, detalhando todas as ações que o time de RH faz com a companhia. Então, tem festa de fim de ano, tem plano de saúde, como funciona o home office. Então, tudo isso é dado uma nota também de 0 a 100, e 1/3 da nota aí do ranking é sobre o book de práticas, ou culture audit, como a gente fala. A barra vai ficar mais alta, tá? Até porque um deles é a originalidade, o quão nova aquelas práticas são. Bom. Então, cada ano a gente tem que sempre, necessariamente, ficar trazendo novas coisas, né? Senão a gente vai ficando para trás. Não se assustem. Então, eu não sei, eu acho que o ano passado a gente não trouxe, tá? Vale 1/3, fecha o Y vertical, tá? Então, esse é o resultado do ano passado, tá? O pontinho vermelho. Então, a gente vê que a gente tinha um patamar de nota entre 85 e 90, e o Culture Audit foi por volta de 75, muito próximo. Esses pontinhos são as 10 premiadas do ranking nacional. A gente vê que eles estão mais acima e mais à direita, via de regra, né? Essa é a linha em amarelo, a linha pela qual, se a gente cruzar para a direita ou para cima, a gente estaria entre as 10 premiadas. Então, do ano passado para esse, o que a gente viu? A gente viu, caminhamos muito para a direita. A nota da pesquisa, do Culture Audit ainda não saiu, então a gente ainda pode também caminhar para cima, né? Ou se manter estável, a gente ainda não sabe ainda. Mas a gente vê que estamos nos aproximando consideravelmente aí desse ranking. Dependendo do crescimento, a gente pode, inclusive, estar entre essas 10. É muito difícil subir 10 pontos de um ano para outro em termos de Culture Audit, mas está, né, eu acho que é um benchmark desafiador e alcançável simultaneamente. Eu não mudaria esse benchmark aí que a gente... A percepção do colaborador é melhor do que a maioria desses pontinhos, né? 1, 2, 3, 4. Tem 5 empresas das quais a gente já ganha em termos de pesquisa, né? Estamos indo muito bem. O que a gente precisa chegar mais próximo aí realmente do mapeamento das práticas mesmo. Surpreende para vocês essa relação? É uma relação que vocês já imaginavam em termos de comparação aí com as empresas? Versus o peso dele, né? Porque muitas vezes é importante que essas práticas tenham uma perenidade, né? Sim. E aí, uma vez que você implementa uma prática, inová-la ou modificá-la ano a ano, você cria uma complexidade que não traz um benefício tão grande como uma prática mais contínua, né? Na minha visão. É para saber se a prática é uma prática padrão do mercado, né? Então, por exemplo, o home office, que antigamente, talvez 5 anos atrás, era original e um grande diferencial para o colaborador, né? Eu vou trabalhar nessa empresa porque ela tem home office. Hoje em dia, nenhum colaborador mais pensa isso. Home office já não é mais original e com isso, ele não é um diferencial mais para aquele colaborador se motivar em trabalhar naquela empresa, né? Então, por trás da originalidade tem um pouco isso, se é um ganhador de pedido ou não, junto com na nossa busca aí por talento. Falou de psicoemocional dentro das empresas, as outras empresas não estavam muito falando sobre isso. Sim. No ano seguinte, todas as outras empresas começaram a falar disso e não movimentou tanto essa questão, igual você falou, né? Isso implica, né, de um ano para o outro mesmo. Eu ia perguntar que eu ia te pedir para dar alguns exemplos para a gente que poderiam ajudar, né, a gente a elevar o Culture Audit. E aí eu acho que vocês acabaram dando alguns exemplos, falando do home office e da questão de saúde psicoemocional, mas se você tiver mais exemplos complementares aí que você possa dividir com a gente, eu ia te fazer esse pedido. Psicológica, né? Então, essa é uma frente que vocês já estão atacando. Talvez a do ano que vem, por exemplo, seja muita questão da volta ao trabalho, a volta ao presencial, né? Então, como que as empresas estão se comportando nessa volta? Quais são as práticas que elas estão fazendo nessa adaptação? Muitas empresas já estão falando, né, com que é o back to office dread, né? Essa depressão vinda da volta ao escritório. Então, a gente imagina, a gente está prevendo aí que muitas empresas vão se diferenciar no book de práticas com ações nesse sentido. Tá? Tema, mas esse índice, ele chega a se aprofundar um pouco mais também, pensando quais são as melhores práticas de home office, né, relacionadas ao home office das empresas. Tem esse descer um nível para... Então, a gente tem 9, que é falar, escutar, inspirar, contratar e receber,
Então, não vai ter escrito lá uma seção, tudo que vocês têm de home office. Vocês vão falar o como home office ajuda no escutar, ou como home office ajuda no falar, ou no contratar e receber, ou como vocês estão recebendo os colaboradores no ambiente. Então, a gente está mapeando mais por esse lado, tá? Não está quebrado por temas dessa forma. Trazer para vocês esse gráfico aqui, né? A gente tinha trazido o histórico de vocês, né? De 2017 no ano passado, e a gente viu que estávamos piorando até 2019, crescemos o ano passado. Na época a gente achava, né, não, isso daí é a pandemia e talvez no ano que vem a gente volte a crescer. Não, a gente continuou a crescer, chegamos num patamar ainda maior, 91 com 90, que é mais ou menos um empate técnico aqui com o resultado de 2017, só que com um grande diferencial. Eu até fui buscar o número de colaboradores aí de vocês. Então, no ano passado, em 2017, tínhamos 688 respondentes, né, pessoas pesquisadas. Esse ano, 2.778, deve estar muito mais já hoje. Então, estamos dando esse excelente patamar de clima organizacional, só que agora para 4 vezes mais pessoas, né? A gente sabe o quão mais difícil é dar um clima organizacional para uma empresa tão maior assim, tá no call, né? A gente tem uma meta na nossa regional, que é garantir que mais pessoas façam pesquisa e mais empresas tirem uma nota alta, né? Aqui vocês conseguiram isso, mais gente, mais felizes. Né? Então, não podia ser melhor, mas que todos estejam vivenciando esse ótimo clima. Né? Ano passado, por exemplo, pontos subimos 5, né? Chegamos agora no patamar de 91 com 90, né? Crescemos bastante. E no time de não operação, na parte administrativa, a gente cresceu também um pouco, né? Na visão empresa subimos 1 ponto, na visão área permanecemos estáveis. Com isso, o que acontece? Além do clima melhorar, a gente está em patamar mais igual, né? Então, não operação 90 com 92, operação 91 com 90, resultados flutuando aí entre 90 e 92, muito similar um ao outro. A gente fica muito feliz com isso. A gente trouxe o benchmark do call center, só para desencargo de consciência, tá? É 72 pontos. A gente não acha que é um benchmark adequado para vocês, tá? Vocês estão realmente em um outro patamar, muito além do benchmark das empresas de call center. Eu acho que um pouco do momento em que a pessoa está passando, né? A gente fala do ano, mas eu acho que fica fresco na memória os últimos acontecimentos. Com a pandemia, eu acho que vieram necessidades diferentes, muito na linha do psicoemocional e ainda do cuidado com a pessoa e com a família. E eu acho que a gente foi muito feliz, né, em várias ações feitas pela empresa e pelo RH, mas também como a gente tem acolhido e cuidado dos novos, sejam os novos colaboradores ou das novas lideranças. Então, dos espaços de fala que a gente tem aberto com eles, mas também de toda a interação e várias pessoas que ajudam a gente no dia a dia e que participam, por exemplo, de encontros que a gente tem. Como que a gente ouve as dores e como, de fato, a gente consegue abarcar isso de alguma maneira no nosso dia a dia, que não seja só relacionado ao trabalho, mas também ao trabalho. Bem emocionado lá no outro fórum que a gente tem, e eu acho que é um presente receber isso, que mostra o caminho, né, que a gente está seguindo. Então, estou muito feliz. Quantas vidas estão sendo impactadas, né? Realmente é animador ver esses números, né? 2021 ali, e aí eu vi que se mostrou lá o 2.700 e o Léo já mandou aqui que a gente está com 3.200, né? E a perspectiva é que a gente mantenha aí uma velocidade de crescimento, né, da empresa e, consequentemente, abrir novas oportunidades aqui internamente. E acho que um grande desafio que talvez a gente tenha, eu queria ver a tua visão, né, analisar essa pesquisa que é muito boa, também ter um olhar para a gente conseguir manter numa escala maior os pontos que a gente vem muito bem, né? E aí, o desafio de como escolher isso, né? Eu sei que a gente tem algumas quebras lá e dá para a gente fazer análise por tempo de empresa, por senioridade, etc, etc. Mas eu queria ver contigo se em algum momento... A Andrea até mencionou a quantidade de colaboradores que vocês estão prevendo aí contratar no segundo semestre, realmente é assustador às vezes. E um dos desafios é manter a cultura, né? A gente vai falar bastante dos valores de vocês, vai ter uma sessão só falando sobre isso. E a gente pode verificar, dar uma atenção especial talvez às pessoas que estão entrando, né? Qual será que está sendo esse processo de contratação, esse alinhamento da cultura, será que eles estão inteirados? Então a gente vai trazer também um mapeamento disso, num aspecto de tentar incentivar, talvez a gente tentar contratar mais pessoas pelo alinhamento dos valores, né? Eu acho que a gente acredita que isso talvez seja uma grande frente que a gente possa dar enfoque aí nos próximos
meses de crescimento. Positivos, aqui a gente fez os top 10 tópicos mais mencionados nos comentários positivos. Um ponto forte é o crescimento da companhia, liberdade, os dois grupos falam, e também falam da importância dos valores dos dois grupos, né? Que bom, né? O dia a dia é muito diferente, mas os aspectos, os pontos positivos são muito próximos. Esperado, abaixo do esperado, dentro do esperado ou acima do esperado. A gente vê que todo mundo está feliz, mas em especial quem está com resultados aí acima do esperado, o que dá a entender, né, que estamos protegendo, em especial, os nossos talentos, né? Claro, a gente não quer que ninguém aqui se veja num ambiente, um clima organizacional ruim, mas olha que bom que essas pessoas que mais trazem resultado para a gente estão especialmente felizes. Crescente, né? Então, diretoria, Explore, produtos 95, 97, né? 98 pontos, notas incríveis, mas as notas mais baixas também foram muito bem, né? A diretoria, a área de trabalho de pessoas, comercial, financeiro, 85, 87, resultados igualmente incríveis não, mas muito bons também, né? Quanto mais satisfeito aquela área de trabalho está, quanto maior o Trust Index, acaba sendo maior também o NPS, ou seja, a propensão daquele colaborador falar bem de nós para o mercado, né? Se transformar em um promotor. Então, diretoria, Explore Produtos, estão com NPS de 100, 93, notas altíssimas, né? E financeiro, comercial, pessoas, 85, 79, 71, notas ainda muito boas, mas a gente vê que tem relação, né? Faz total sentido. Quanto mais satisfeito no clima organizacional, mais propenso ela está a recomendar a ClearSale para um amigo ou familiar trabalhar. Não estejam tão propensos a recomendar. Eu mencionar essa não é um bom jeito de medir com... tem problemas do nosso interno também, quando tem poucos respondentes. A variância é muito grande. Verdade. Ativo, inclusive. Sim, exatamente. É de menos 100 a mais 100, né? E muito bem lembrado, a questão da amostra é importantíssima, né? Quando a amostra é muito menor, os resultados oscilam muito, né? Então, mas um NPS de 70 já é um NPS alto aí, né? Sim, Tem algum benchmark para a gente? Temos sim. Deu um spoiler aí na apresentação. Um grande empate aí de quase todo do ano passado com o benchmark. E a gente considera um NPS de excelência a partir de 75, tá? 70, que você mencionou, já também é um resultado muito bom. Poucas empresas já têm um NPS acima de 70, tá? Mas vocês realmente estão num patamar altíssimo. Os colaboradores muito propensos a recomendar a empresa. De colaboradores que são promotores, né? Responderam 9 ou 10 na pergunta, de 0 a 10 o quanto você recomendaria. E só 2% que são detratores, né? Que são pessoas que responderam 1 a 6. Então, fica um menos outro, dá aquele 85 que a gente mencionou anteriormente. 11% estão no meio do caminho, né? Estão a um empurrãozinho aí de se transformar em promotores. A gente também fez a nota de cada um deles, né? A nota média. Então, esses 87%, se a empresa só tivesse os promotores, vocês tirariam, né, no Trust Index 95 na visão empresa e 94 na visão área. E olha só o detrator como ele está, de fato, muito insatisfeito, né? Esses 2% são poucos em população, mas eles estão muito insatisfeitos, 54, 51 pontos. Lembrando que a nota de corte para ser um bom lugar para trabalhar é 70. Né? Então, realmente, não é à toa que eles estão provavelmente falando mal, eles estão muito insatisfeitos mesmo com a companhia. É natural, como fazer um detrator ou como fazer um promotor. E a gente vê que a afirmativa que mais é impactada aí por ser um ou outro é: eu sou considerado importante independente da minha posição na organização. Eu achei muito interessante isso, né? Essa ideia de que se você não se sente importante, se você não sente sua função dentro do grupo, você perdeu toda a sua motivação, né? Você não tem razão quase de estar na organização e você se torna um detrator. Até olha a segunda, está muito em linha também, né? Sinto que eu faço a diferença aqui. Quem é promotor, 91% deles sentem que fazem diferença aqui. Quem é detrator, é o oposto, né? Só 31%, 60 pontos de diferença entre um grupo e outro, né? Então, se a gente quer promotores, a gente precisa dar esse sentido maior para a função de cada colaborador aí da nossa equipe, né? Outro que eu achei muito legal é esse quarto aqui. Perceba o valor de ownership sendo colocado em prática no dia a dia da ClearSale.
promotores se sentem dono, né? E os detratores têm uma grande perda de vínculo aí por conta desse não sentimento de ownership, né? Eu achei bem legal, né, essa questão da diferença dos valores. As pessoas que estão por motivo de para crescer e se desenvolver, 41%, em linha com o ano passado, 41%, não mudou muito. Em segundo lugar, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, também importantíssimo, 32%, do ano passado era 31%. E em terceiro lugar, somente, a gente talvez esperava um pouco mais, a questão do alinhamento dos meus valores com os valores da empresa. Até diminuiu um pouco, né? O ano passado era 19, 17, não foi uma grande redução, mas porque o percentual é baixo, eu acho que vale a pena a gente se atentar. Quais são os que a gente tem pouco percentual e a gente vai falar o porquê isso é bom, né? Pessoas que estão aqui pela estabilidade, pelo fato de não serem demitidos, só 1%, e com 8% as pessoas que estão aqui principalmente pela remuneração e benefícios, somente 8%, tá? Essa pergunta era uma escolha só, né? A pessoa tinha que escolher um só. Só uma escolha. Qual que é o principal, né? Sempre empate. Aqui os valores já tem uma diferença, né? A gente vê que os valores são o principal motivo mais para o time do administrativo, do não operacional. No time de operação, os valores são um pouco menos relevantes, 15% somente. Quem que ocupa esse espaço? Remuneração, que passa de 3 para 9, tá? Na casa de operação. Estabilidade é pouco relevante para ambos os grupos, tá? Uma particularidade aí, mas se assemelha os dois. Primeiro lugar, a gente viu quase metade, crescimento, né? Primeiro lugar aparece. Nota 93, estão avaliando bem. Segundo lugar, equilíbrio, 91, estão avaliando bem. Em terceiro, que foi os valores, é o motivo que as pessoas estão mais satisfeitas, 95, 93. É o maior vínculo que a gente tem, e não é só em vocês, tá? Via de regra nas empresas, o vínculo do valor é o vínculo mais forte entre colaborador e empresa. É aquele vínculo que, independente se faça sol ou chuva, o colaborador está comprado com a empresa. Talvez esse colaborador comece a se sentir insatisfeito. Agora, quem está por valor, a empresa pode estar crescendo, pode estar diminuindo, desde que ela mantenha os valores, ele está satisfeito. Então, a gente gosta muito desse último motivo, bem abaixo aí da média da ClearSale. Curioso, né? O que a gente fez? Bom, a gente falou do foco dos valores que seria interessante, e daí a gente fez o seguinte, falando sobre valores, né? A gente tinha aquela pergunta, né? Como você vê os 5 valores aí sendo aplicados no dia a dia? Confiança, inovação, liberdade e responsabilidade. Enxergam confiança, 92% enxergam a inovação sendo aplicada no dia a dia. Liberdade com responsabilidade, 94%, empatado com confiança e inovação. Então, valores variando aí entre 92 e 94 pontos. Resultados positivos, ao meu ver, né? E se assemelham aí entre a operação e não operação. Depois eu posso mostrar. Eles eram muito baixos, assim. O maior de todos era liberdade com responsabilidade, com 75 pontos. O menor era inovação com 63 pontos, assim. Nenhum passava, então, de 75 pontos. Então, ano passado, a gente teve esses números altíssimos, né? Acima de 89%. E esse ano a gente conseguiu subir ainda mais, ou seja, mesmo depois entre essa diferença e esse crescimento grande e essa questão de gente ter vindo para o home office, né, fez as pessoas perceberem na prática os nossos valores, um pouco mais na prática, mas enfim, a gente pode investigar um pouco mais. Pode ser que a pesquisa foi feita no período que a gente tinha um cenário muito indefinido na ClearSale, que depois ele evoluiu para um indicador muito bom, que foi o plano da virada. Mas foi exatamente no momento que a gente estava com uma incerteza muito grande na empresa. Boa! Eu vou pegar isso. Boa! Entre a vida pessoal e profissional, enxergam a confiança e inovação. Notão, né? 95, 92, 96. Crescimento, valores, mesma coisa. Quem não está tão comprado, quem não vê os valores sendo aplicados no dia a dia na ClearSale, é quem está principalmente por remuneração e estabilidade. Olha como é discrepante, né? Por exemplo, quem está por estabilidade, quem está aqui para não ser demitido, não vê ownership, não vê confiança, não vê inovação, não vê, quer dizer, não vê 68, 74.
Então, é muito sobre o perfil do colaborador, né? Qual o perfil do colaborador que a gente tem? Qual o perfil do colaborador que a gente está trazendo para a ClearSale? Isso é a diferença entre a água e o vinho aqui, né? Nesse caso, a gente vê claramente. Eles foram contratados já com esse mindset, né? A gente contratou alguém que quer equilíbrio entre a vida pessoal, ou a gente está transformando ele em alguém que está buscando equilíbrio entre a vida pessoal? O que a gente vê? Aqui é a oscilação por tempo de casa, né? Então, quem entra na companhia, no que você entra, até 1 ano de casa, quase 50% entraram para crescer, né, e se desenvolver. Segundo lugar, 27%, bem menor, com menor importância, equilíbrio entre a vida pessoal. 16% valores. Então, tem menos de 1 ano e já está pelos valores. Estabilidade e crescimento, a gente não vê muita flutuação. Até separei aqui, né? 0% das pessoas entram pela estabilidade, 8% já entram pela remuneração, né? Eles mal entraram, já estou aqui pelo salário, porque é maior do que o meu antigo salário, enfim. E esse não muda muito com o tempo, passa de 0 para 2, de 8 para 6, enfim, flutua mais ou menos nesse mesmo patamar. O que a gente vê com uma mudança, uma transformação, é o motivo de permanência, por exemplo, o crescimento. Passa de 49 para 24. Cai pela metade a motivação. E o equilíbrio passa de 27 para 46. Né? As pessoas se motivam mais por esse equilíbrio entre a vida pessoal. Esses 3 motivos, de novo, a gente viu, né? Os Trust Index são altos, mas tem uma mudança. E valores crescem com o tempo, né? Passam de 16 para 22. Um pouco dessa mudança, tá? É natural. Por quê? Porque também envolve um pouco o momento de vida da pessoa, né? Então, alguém que tem de 6 a 10 anos de casa, provavelmente ela já tem uma idade, não está começando mais a carreira. Então, talvez a motivação do crescimento não seja tão maior. Mas, assim, de modo geral, mas além disso, a gente vê outros fatores, né? Porque a diferença entre 1 ano e 2 anos, ele está mais ou menos no mesmo momento de vida, mas a gente já vê que tem uma redução. Mas talvez para a porta para fora, para os candidatos, a gente não esteja conseguindo comunicar tão bem quanto gostaríamos, né? Se a gente partisse de um patamar, talvez, de 20% ou 25%, talvez esse patamar chegasse num número ainda maior quando tivessem mais tempo de casa, né? Para essa distribuição ali até 1 ano, me parece que nas contratações a gente precisa reforçar muito o potencial de crescimento da empresa, porque as pessoas com pouco tempo de casa valorizam muito isso, né? Enquanto que em alguma medida as pessoas que já estão no momento pensando mais na liderança, que tendem a se identificar mais com mais tempo de casa, né? Mesmo que elas estejam em outras empresas, mas elas têm mais tempo de carreira, eu acho que aí o equilíbrio pessoal e profissional parece fazer bastante diferença também. Então, estou pensando aqui como que a gente faz essa composição na hora de contratar, porque a gente contrata muitas pessoas super jovens, às vezes é primeiro emprego, né, a maioria das vezes, e aí eu acho que elas se identificam muito com o crescimento aí, com os 49%, mas a gente tem contratado também mais liderança agora, que eu acredito que o crescimento é importante, com certeza, senão elas não escolheriam, né, trocar de empresa, mas aí eu acho que começa a usar mais a questão do equilíbrio de pessoa e profissional. Basicamente, quebra as empresas em 3 estágios de inovação, né, que é acelerado, funcional e fricção, ou atrito, né? E a gente vê basicamente a proporção entre pessoas que estão preparadas para inovar em comparação às pessoas que estão impedindo ou segurando a inovação de acontecer, tá? Então, acelerado é onde temos 11 pessoas preparadas para inovar para cada 2 que estão impedindo a inovação de acontecer. No de fricção, por exemplo, é abaixo de 5, né? Então, tem, por exemplo, 3 para cada 2 que estão em atrito. Então, nessa metodologia, a gente tem o IVR do ano passado e desse de operação e não operação. O que a gente vê? A gente vê, por exemplo, a operação permanece num patamar baixo, né, de 4, e o não operação aí talvez uma notícia um pouco negativa, né, passou de 14 para 12, mas ainda permanece aí no estágio acelerado, que é acima de 11, tá? Então, talvez aqui, não sei se alguém tem alguma teoria, ou porque o time de administrativo diminuiu um pouco o IVR do ano passado para esse, mas ainda é excelente. Talvez a provocação é como que a gente pode aumentar mais a operação. A gente sabe que é uma realidade diferente, mas seria interessante também eles chegarem pelo menos no estágio
funcional, né, que seriam 5 para cada 2. E se esse número não pode ser um reflexo disso, das pessoas entrarem em estruturas mais complexas e sentirem menos que tem na mão esse poder da inovação. Não que isso deveria acontecer, na verdade, né? Acho que isso é um desafio para a gente, como a gente não deixa isso acontecer, porque a ideia não é departamentalizar a organização, mas para mim acho que estruturas maiores podem sugerir isso, talvez menos impacto na inovação final. Acontece, por exemplo, na GPTW, né? Comparado com o ano passado, que era logo depois do boom da pandemia, teve um grande movimento em muitas empresas de vamos se reinventar, como que a gente vai se adaptar, né? E, então, há 12 meses atrás, talvez a gente estava no ápice do incentivo a pensar fora da caixa, tentar fazer o seu trabalho de uma forma diferente, né? E talvez agora, 12 meses depois, com grande parte das soluções já encontradas, talvez tenha minimizado um pouco. A gente vê, de novo, um pouco só, né? Passou de 14 para 12, mas talvez tenha sido uma questão, não sei. Trabalhou alguns meses com faltas de pessoas, né? Então a gente estava com uma régua um pouco diferente até estabilizar o core. Então não sei se isso pode ser alguma interferência no quesito de inovação, mas é só uma hipótese. Significativos você teve para fazer o seu trabalho de forma mais eficiente e melhor. Então a gente está medindo o conceito de innovation by all. É a ideia de que todo mundo pode fazer o seu trabalho de forma melhor, né? Então, se você cuida da portaria, você pode arrumar a fila de uma forma inovadora, ou você pode atender a ligação de uma forma inovadora, né? Então, também tem as outras definições de inovação, né? Criar uma solução disruptiva, enfim. Mas aqui a gente não está vendo por esse aspecto tecnológico, a gente está vendo mais pelo comportamental mesmo. É o PDCA, então. Fala sobre 5 barreiras da inovação, 5 freios de mão que podem segurar a inovação de acontecer nas empresas, né? O primeiro deles é a liderança. Não está aí porque a gente vai ter um capítulo à parte aí só de liderança mais para frente. Mas depois disso, entra a parte do medo cotidiano. A gente tem algumas perguntas que são associadas a cada um das barreiras, tá? Medo cotidiano, que é muito sobre o medo que a pessoa vivencia no dia a dia, o medo do ambiente psicológico carregado, ou você precisar se ausentar um dia do trabalho para cuidar da família, ou você ter um equilíbrio entre a vida pessoal, tudo isso entra no medo cotidiano. Essa ideia é que se você tem um ambiente de trabalho melhor, você é mais propenso a inovar. Segundo, que é a falta de vínculo de propósito. A ideia é que se você acha que não tem nenhuma função, sua função na empresa não faz nenhum sentido, você não ajuda a comunidade, você também é menos propenso a inovar. Reduzindo ao extremo questões relacionadas a custo, né? A gente acredita que reduzir um pouco de custo incentiva você pensar fora da caixa. Mas se você reduz ao extremo, né, principalmente questões salariais ou de infraestrutura, você acaba desmotivando o colaborador a fazer uma inovação. E o último, que é o mindset organizacional antigo estagnado, que é essa ideia do medo de inovar, do medo de eventualmente errar. Se eu errar, eu vou perder o emprego, eu não posso trazer uma nova solução. Isso também causa não evolução na inovação. O que a gente vê aqui? Reduzindo ao extremo, que é associado à remuneração, que a gente viu. Então, a percepção sobre a remuneração do time de operação é maior. E também infraestrutura também. A avaliação do time de operação, eles avaliam de forma mais positiva na infraestrutura do ambiente de trabalho. Tá? Então, acaba puxando a única barreira aí da melhor operação. O mercado de trabalho para as áreas não administrativas, principalmente olhando para TI, Analytics e produtos, ele está muito aquecido, né? Então, a concorrência de mão de obra é muito grande. Aí eu não sei se tem uma correlação direta com esse fator do reduzindo ao extremo. E a gente trouxe benchmark, tá? Então, 91 versus 89, ganhando na questão do medo cotidiano, empate no vínculo, um pouco abaixo na questão do reduzindo extremo e um pouco melhor na questão do mindset organizacional. A gente trouxe de novo, só para desencargo de consciência, o benchmark Call Center. Não acreditamos que é um benchmark para vocês adequado, né? Vocês estão bem acima disso, até para o time de operação. A ideia nova é deixa assim mesmo, tá andando. A massa mata a cultura, o ecossistema de inovação, né? Então, talvez o maior, mais forte ferramenta aí que a gente tem para inovação, de fato, é o LEAD, Great Place to Work. Overall, de novo, vou passar um pouco rápido na metodologia, porque a gente já trouxe, seria o líder excelente, né? A referência.
O objetivo não é dar um rótulo, a gente não vai passar o nome de cada líder em cada um desses estágios, mas é pensar nas posturas típicas de cada líder, né? Então, quais são as posturas típicas do líder inconsciente, do leader for all, né? Líder inconsciente é aquele líder com comando e controle, não sabe reagir bem a feedback, tem panelinha, né? Não se dá bem com todo mundo. E o leader for all, aquela figura que sabe transitar por toda a sua equipe, motiva seus funcionários, extrai o máximo deles e age como um mentor, né, de carreira, desenvolve a carreira. Esse é o grande diferencial. No passado, vocês já tinham uma situação boa, né? 28% eram excelentes, outros 26% bom. Esse ano, a gente evoluiu bastante, né? Antes, vocês tinham basicamente metade do time bons ou excelente, agora a gente passa de 3/4, né? 76% dos líderes são ou bons ou excelentes, menos de 1/4 aí nos estágios iniciais. Só voltando aqui para vocês verem o breakdown completo. Então, a gente vem consciente, por exemplo, que é o líder mais crítico, somente 4% dos líderes nesse estágio inicial máximo, né, que é o inconsciente. 15% transacional, então menos de 10% aleatório e inconsciente. Tem um módulo de treinamento para os novos líderes, onde eu apresento esse conceito da GPTW, né? E para você chegar no Leader for All, se a pessoa se ela não tem uma bagagem de mercado, ou seja, se ela não tem uma experiência, dificilmente ela será considerada um Leader for All no primeira vez que ela se torna um líder, né? Porque é um caminho, é uma evolução, né? Então, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Deixa mais claro, né, como vocês evoluíram. Vocês são com mais de 3/4 já terão ótimos resultados. Só trazendo o benchmark das melhores nacionais, tá? Então, eles têm 49% de líderes for all, um pouco acima de vocês, mas quando soma o bom com o excelente, daí vocês passam eles, né? Então, por volta de 66, vocês estão mais de 75. Tá? Comparativo também aí para vocês, tá? Muito inconsciente maior. O for all até que aumentou, o bom diminuiu. Então, a fotografia até parece um pouco com a do ano passado. Agora, o time de operacional é da água para o vinho, realmente. Mudamos muito, né? Passamos de 15% de excelentes para 43%. Né? Quase que triplicamos o número de excelentes na operacional. Os grupos 35, 34 vezes. Estamos muito próximos. Se você soma o excelente com o bom, está muito próximo. A gente também trouxe líderes novos. Você diria que dos novos líderes dos últimos 12 meses, quantos por cento são pessoas que a gente promoveu de dentro da ClearSale e quantos por cento você diria que são pessoas vindas de mercado na sua estimativa? Tanto de supervisores como coordenadores e gestores. O nível de coordenadores foi interno, que foi menor, então a gente tem ali 3 a 4 pessoas. No nível de gestores, nós tivemos 4 do mercado. E no nível da operação, a maior parte é do mercado. Eu acho que também tem... Esse é um paradigma grande também, né? Acho que tem todo um caminho importante também, desde a escolha, a chegada e o processo, né? Quando a gente olha para o ciclo todo mais virtuoso. Então, bem legal. Legal a gente olhar nessa concentração também, onde está ali no tempo de casa. Acho que seria legal a gente olhar. Você acredita também que quando a gente está num estágio talvez mais próximo do operacional do ano passado, né? Uma capacitação única, ela resolve grande parte dos problemas, né? Mesmo treinamento para todo mundo, que é basicamente um banho de loja, colocar todo mundo no mesmo patamar. Mas a partir de um patamar, quando você está em 43 já de excelente, 65% de excelente, outros 34% de bons, daí a gente já começa a falar de trabalhar as micro dificuldades de cada gestor, né? Então, em termos de tendência aí de mercado em capacitação, o que a gente vê é esse caminho, principalmente para as empresas que já estão mais evoluídas. É como que a gente consegue ver, talvez, a dificuldade do líder. Aquele líder é muito bom, mas ele tem dificuldade de lidar com um tipo de colaborador da equipe dele, que é um cara mais analítico. Como que ele pode ajudar nesse perfil de dificuldade, né? Não é um problema geral, mas é um problema específico dele. É onde os melhores líderes se diferenciam, né? E olha o primeiro... Eu achei também muito legal, igual dos promotores. Todos aqui têm a oportunidade de receber um reconhecimento especial. Né? Eu achei tão marcante essa frase, porque no fim é um pouco a característica, né? O líder ele precisa ter algo a mais, esse reconhecimento a mais. Às vezes não é uma coisa só técnica, né? Não é
você precisa dar mais feedback, ou você precisa participar da reunião, ou capacidade. Não, ele quer ser reconhecido, né? Aí que o líder, 90% das pessoas que respondem para o líder for all enxergam esse reconhecimento especial, enquanto para o líder inconsciente só 56%, né? Uma diferença de 34 pontos. Veja só que interessante. Nessa comunicação também faz uma grande diferença. Certo, né? De responder para um líder for all, você está avaliando a ClearSale em 94, 95 pontos. Se você dá o azar, entre aspas, de responder um líder inconsciente, você avalia a empresa em 77 e a área em 69. Olha o gap aqui, né? Putz, eu até sei que a empresa é boa, mas, cair debaixo de uma área, de um chefe que não é tão legal, 69, um gap gigante, né? 8 pontos. E ainda assim reconhece que a empresa é boa, mas na área dele, no dia a dia, ele se sente insatisfeito, até abaixo da nota de certificação que é 70. Numa outra ação que vale mais a pena. A gente tem esse trabalho também, se vocês quiserem conversar sobre. Tá? E no crescimento dos líderes, né? Então, se a gente tem um programa cada vez mais consistente de treinamento de lideranças, o resultado está aqui nesse slide, né? Então, acho que é bem importante, com o crescimento da empresa, a gente investir cada vez mais no treinamento de líderes, de não operação e operação também. Isso, já fizemos. Agora é a questão realmente de ser cirúrgico nessas capacitações, né? Pegar as micro dificuldades. Abaixo do esperado, dentro do esperado ou acima do esperado. Como ler esse gráfico? O que acontece? Então, dos líderes que estão acima do esperado, ou seja, a empresa está falando, esse líder é excelente. 54% deles, metade, a equipe também fala, não, realmente ele é excelente, né? Então ele ganhou as duas coroas, né? O melhor para a empresa, o melhor para a equipe. Outros 22 desses excelentes são bons, né? Então somando aí por volta de 3/4 dos líderes que são excelentes para a empresa são também bons ou excelentes para a equipe. Agora esses 13, por exemplo, 13, 2, 9, são líderes curiosos, são líderes que a empresa fala que são muito bons, e a equipe falam, na verdade, eu não acho ele tão bom líder, não. Nesses 9%, por exemplo, eles falam assim, nossa, esse líder eu considero ele bem negativo, né? E a empresa está falando que ele é excelente. A mesma coisa, o oposto aqui, né? Nesse caso aqui, a amostra é muito pequena. Só tivemos um líder aí que apareceu na avaliação de desempenho e não atingiu o minimamente esperado. Mas ele foi categorizado como for all. Se você perguntar para a equipe, ele é ótimo, mas ele talvez não esteja entregando como deveria os resultados. O que a gente queria? A gente queria que fosse mais próximo aqui, né? É bom para a equipe, é ruim também para a equipe, né? A gente quer esse crescimento sustentável, entrega de resultados devido ao trabalho de gestão de pessoas, não apesar das pessoas que trabalham para ele, né? Então, eu queria ver um pouco a opinião de vocês sobre como está sendo a avaliação de desempenho dos líderes, se vocês acham que as questões relacionadas à gestão de pessoas estão recebendo a devida atenção, né, para uma avaliação de líder que deveria receber, né? Ou vocês acham que ainda é pouco relevante ou pouco considerado a gestão de pessoas na avaliação de desempenho dos líderes? Porque, como você falou, eu sei quem é o caso aí do 100%, né? E, inclusive, a gente teve uma mudança de área ali, né? Então, talvez a leitura aqui seja diferente da atuação de fato entre, né, uma movimentação e a aplicação da pesquisa, tá? Eu só queria ver, tipo, se você tem o absoluto ali dos outros, né, pelo menos ali do abaixo do esperado, porque daí acho que dá uma visão maior. São essas camadas e acho que ela aparece mais nos números absolutos do que nos percentuais da forma como eles estão, né, distribuídos aqui. Acho que o percentual está viesando um pouco a nossa análise. Acho que é isso que eu queria comentar. Porque o colaborador que responde para ele tem uma percepção negativa sobre o seu líder, mas simultaneamente ele vê o líder subindo na companhia, ou tendo sucesso na companhia, sendo promovido, reconhecido, colocado como referência de liderança. Então, eventualmente, uma postura que não é de gestão de pessoas, é conflituosa, de não reagir bem a feedback, de elevar o tom de voz, está sendo promovida, está sendo elevado. E, às vezes, ele vai mudar a postura futura dele como um futuro líder, tentando se espelhar nessa figura que, na verdade, não deveria ser a referência, né? Então, por isso que eu falo que talvez a avaliação de desempenho poderia dar um peso maior
nessa questão relacionada à gestão de pessoas. Léo, eu acho que aí mora um ponto de oportunidade para a gente setar, inclusive, a forma que a gente faz, régua, como, o que a gente está fazendo. Então, assim, acho que tem algo a ver com a régua também, tá? E a calibração dessa régua. Acho que isso é um assunto muito, vamos dizer assim, quase, vamos dizer assim, dependendo da área, dependendo do contexto que a empresa está, isso foi visto sob diversas formas ao longo da história da empresa. Então, eu acho que cabe a gente continuar evoluindo, tendo aqui neste grupo o desejo de continuar evoluindo com essa ferramenta. Eu acho que essa é o que eu tiro daqui, tá? Porque isso é um dado que chama atenção mesmo. Mas, basicamente, são essas as conclusões, né, que a gente teve, esses debates que a gente queria trazer para vocês, e a gente finaliza aí com as nossas recomendações, né? Que esse acompanhamento e a capacitação mais individualizada dos líderes, a partir de agora, o que era importante agora vai ser essencial, né? Trabalhar essas microdificuldades que a gente mencionou. E a gente acredita muito nesse revisitar dos critérios de avaliação de desempenho, principalmente dos líderes, né? A gente sabe que o papel do líder não é só gestão de pessoas, ele também tem, né, seus to-dos fora isso, mas a gente acredita fortemente que gestão de pessoas ocupa grande parte do seu tempo e deve ser considerado quando a gente está avaliando o trabalho dele, né? Acho que uma das coisas muito legais da empresa é que a gente usa os resultados da pesquisa para nos tornarmos uma empresa melhor, nos mais diversos aspectos. E nunca o contrário, ou seja, fazermos as coisas para ir bem na pesquisa, né? E isso não adianta a gente falar, isso tem que ser percebido pelas pessoas, no dia a dia, no tempo. E aí, então, nessa linha de raciocínio, e portanto não pensando no resultado da próxima pesquisa, o que será que a gente já pode antecipar para agora, enquanto empresa? Porque a gente está passando por um momento de grande mudança nas relações de trabalho, questão da pandemia e tudo. Então, se a gente pensa verdadeiramente no bem-estar das pessoas, será que não tem algumas coisas que a gente pode fazer agora, nos próximos meses? Antecipando eventuais necessidades das pessoas? Então, por exemplo, o que será que vai acontecer se as pessoas, ou se algumas pessoas, ou um grupo de pessoas, se eles quiserem voltar e não tiver mais prédio? Porque a gente mudou o mindset. Ou o contrário, o que será que vai acontecer se a gente pedir para as pessoas voltarem, porque a pandemia acabou, e se as pessoas não quiserem voltar porque elas adoraram o home office? E diversas outras situações. Então a gente vai ter nos próximos meses muitas decisões, né, para a gente tomar. E pensar nisso pode ser legal, né? E também não sei, e eu também falo aqui, para saber se tem alguma contribuição que a GPTW pode dar, né? O que está se fazendo sobre isso? O que o mundo está pensando sobre isso, né? Para a gente trocar umas figurinhas aí durante o nosso processo de tomada de decisão. Eu só queria deixar essa reflexão aí para nos ajudar. Entendo hoje, né? Como que vai ser essa volta? Não lembro se vocês já fizeram a pesquisa mapeando, né, qual a preferência em termos de formato de trabalho, se presencial ou remoto. Entender as demandas a gente coloca como sendo o primeiro step, né? Será que as pessoas querem voltar, querem um modelo híbrido, querem um modelo presencial? Se é presencial, quantas vezes por semana? Eu não sei se vocês já fizeram esse mapeamento e já estão com alguma coisa desenhada. Mas... Outra empresa, né? A última vez que a gente fez, a gente tinha, se eu não me engano, 1.800, 2.000 pessoas. Né? Então eu tenho 50% a mais. Em média, você tem ali um desejo de ir 2 vezes na semana, entre 2 e 3 vezes, mas isso inclusive precisa ser atualizado. Também não é trivial, né? Porque a questão do híbrido, metade presencial, metade online, de uma equipe, pode gerar uma série de outras dificuldades, né? A pessoa se sentir alienada, a pessoa que está por trás, então tem toda uma engenharia aí de agenda que não é tão simples quanto parece. Mas podemos conversar, sim, sobre essas práticas usuais aí na volta do ambiente de trabalho de coworking para as pessoas que preferem trabalhar remotamente, quando quiserem, se é uma reunião semanal ou quinzenal.
provavelmente a gente vai seguir esse modelo. É o que tudo indica após aí a volta com a vacinação, né? Isso. Não vai ser assim, né? O filho vai estar na escola, a mulher vai estar no presencial, enfim, vai mudar essa dinâmica. Não só pelo patamar de ser bom, mas inclusive por ele ser melhor do que o ano passado de maneira geral. É uma brincadeira, acho que com o Rodrigo, com o Mônaco, que eu fiz, falei, dificilmente a pessoa marca uma reunião com a gente para falar, olha, marquei essa reunião só para elogiar do quanto eu estou gostando da Clear, e é uma reunião só para falar disso. E já, quando tem problema, marca. E é diferente, né, o mundo virtual que a gente vive, porque antes você passava no corredor, você falava ali, então agora a Clear, para muitos de nós, ela fica resumida àquelas X pessoas com quem a gente tem contato no dia a dia. Então, assim, eu estou me incluindo dentro dessa. Também fiquei positivamente feliz, mas positivamente impactado com o resultado. Então, acho que só esse comentário um pouco de como a gente... a importância, né, do nosso papel, de como a gente tem uma percepção ampla e como a gente está conectado com as diferentes pessoas, como a gente... Aquele dilema que a gente vem falando de como fazer as conversas de corredor, mesmo não tendo o corredor, porque o corredor vai ajudar muito a gente no clima. E acho que um convite aí para todos nós, porque a gente vai entrar agora uma fase de focus group, de aprofundar os resultados de cada área, de olhar ali os relatórios, né, que acho que é uma outra oportunidade para a gente estar ainda mais próximo e conseguir ter essa percepção. Não quero viver no mundo mágico onde tudo está perfeito, mas a gente está muito bem. A gente está muito bem ali nesses resultados, né? Então, acho que fica aí uma reflexão nossa de como a gente faz essa mensuração do clima no dia a dia, né? Porque a pesquisa ela é só uma foto, a gente vai precisar seguir trabalhando ali até a próxima. Passou com a gente a pesquisa lá da diretoria, né? Não essa visão, né? Só pensando na diretoria. E a gente teve algumas surpresas bem agradáveis, assim, a gente ficou bastante feliz. Acho que principalmente, assim, obviamente pelas notas, a gente teve notas super boas, mas acho que a principal coisa que a gente puxado lá por vocês, né, do RH, a gente, a partir da pesquisa lá que a gente fez no ano passado, a gente criou algumas métricas e acompanhamento, né? Então a gente, junto com o time, fez a construção de planos de ação. Então a gente pegou o resultado, pegou lá aquela lista lá do que ficava pior nos temas e junto com eles escolheu alguns temas, né? Para não atacar tudo e não conseguir fazer nada, a gente escolheu junto com os times alguns temas e criou os planos de ação. E assim, a gente ainda não fez esse exercício, mas o que ficou de lição de casa para a gente hoje é fazer esse exercício de olhar a partir da resposta agora da pesquisa de clima agora, se de fato alguma coisa que melhorou veio em função desse trabalho que a gente fez, mas acho que sim, pelo menos em algumas áreas que a gente mapeou melhor, eu acho que a melhora veio a partir desse trabalho, o que reforça um pouco essa necessidade, né, que acho que durante muito tempo a gente usou historicamente talvez meio mal essa pesquisa, né? A gente sabia, olhava, mas não trabalhava muito a partir dela. E acho que a gente começou a trabalhar e viu o resultado. E esses patamares, assim, né? Isso que apareceu um pouco na discussão de hoje, porque tem umas notas, tem lá, o marketing deu 100 lá na favorabilidade, ou seja, qualquer coisa, a única chance é piorar, né? Então, surgiu essa questão, né? Como é que a gente faz para tentar manter também? Então, acho que ficou todo mundo feliz, mas a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar olhando para isso. E com esse extra, eu acho que é uma pressãozinha extra, que acho que a gente mesmo se colocou ali, de não piorar nas próximas. A pesquisa de clima, os resultados, acho que não fazer pela premiação, mas fazer por um diagnóstico, né, que é ouvir a pessoa, é o fundamental. E o outro ponto é que, justamente, Caio, acho que eu até faço essa pergunta para você, muitas áreas, além do Domar, tem a do Márcio, tem várias outras que deram assim, números muito altos assim, de índices de favorabilidade.
Então, qual é o seu conselho como consultoria, né, especializada nisso, em como a gente faz para manter esse patamar, enfim, que eu acho que é um desafio enorme também, né, manter. Então, como o Omar mencionou, né, marketing tem 100. Bom, então vamos ter que analisar mais pelo lado dos comentários. Vamos ter que buscar micro dificuldades, vamos ter que conversar com o time, o que está faltando, eventualmente grupos focais, né, porque realmente todas as eventuais dores já foram sanadas, pelo menos que a gente conseguiria mapear pelas afirmativas. Mas, ao mesmo tempo que marketing tem 6, tem uma outra área que tem uma nota menor, né? E qual das afirmativas teve mais... Então, a gente precisa continuar trabalhando no micro. E realmente é difícil, né, Omar? Sempre, junto com a nota, tem um momento de celebração da conquista, mas aí fica já essa sombra de uma super nota, né? Como que a gente vai manter? E a gente precisa se reinventar. Se a gente fazer exatamente o que a gente fez no ano passado, a nota tende a diminuir. A gente precisa de coisa nova, a gente precisa de novos treinamentos, novas capacitações, né? Senão a gente acaba ficando para trás. É um pouco de pressão, mas infelizmente o problema com outros de vocês. Os resultados são absolutamente espetaculares mesmo, né? Quando a gente olha sobre qualquer recorte, sobre qualquer número, quando a gente sofre, a gente tirou 88. Pô, isso é brabo, né? Então a gente tem uma tendência na Clear de subir a barra, de nos cobrarmos muito. Então, eu acho que o momento, para mim, pelo menos aqui, eu estou encarando como um grande momento de celebração mesmo, obviamente como aprendizado, das coisas que a gente pode melhorar. E me traz uma reflexão muito importante que eu tenho vivido mais intensamente nos últimos dias, que é essa reflexão do que a gente está vivendo com o filing que a gente fez, né, no IPO. Muita gente traz, puxa, mas a empresa vai crescer acelerado, e agora? E será que a gente vai isso? Será que a gente vai aquilo? E aí a gente não pode esquecer que nos últimos 12 meses a gente cresceu mais de 80% no faturamento, mais de tantos por cento a quantidade de clientes, mais de tantos por cento a quantidade de funcionários, e a gente melhorou todos os nossos indicadores. Então, eu só queria lembrar de tudo isso, né, e gerar um pouco de ânimo e de autoconfiança para todos nós que estamos vivendo esse momento que, lógico que gera um frio na barriga de todos nós, né? Mas a gente já está fazendo, sem necessariamente ter tido um negócio formal de A, B ou C, mas a gente já está crescendo absurdo, a gente já passou por tanto desafio, então eu queria parabenizar todos vocês e dizer que só me anima essas coisas todas. Exatamente pelas oportunidades de crescer e se desenvolver. Então, isso daí é música para o ouvido deles, né? Perfeito. A gente tem esse medo desde que tinha 150 funcionários, né? Então, acho que já passou tanto tempo, já cresceu tanto e a gente consegue manter que acho que já dá uma tranquilizada também na gente, porque eu lembro das discussões lá do comecinho da Consolação, desse tipo, né? E aí, AT, o que vai fazer? Não vai dar. Então, essa coisa de se reinventar mesmo e que a gente consegue mesmo. E das meninas que fizeram parte, eu sempre assusto as pessoas quando eles vêm aqui, né? Falo que esse time é crítico, que esse time olha número por número, enfim. E ele conduziu super bem. Muito obrigada, Caio, pela apresentação e para as meninas, né, que o ajudaram.